Fala pessoal, professor Leandro, direto dos estúdios do curso Equipol, para gravar aqui mais uma questão de matemática para vocês, a pedido de alguns alunos. Então o tema da aula de hoje é justamente o tópico de frações, assunto esse que foi cobrado aí nos últimos concursos públicos, seja concurso da área da saúde, agências reguladoras, concurso de banco, até mesmo concurso de carreiras policiais ou concursos fiscais. Esse assunto de frações ele é bastante cobrado e é um tema relativamente tranquilo, tá bom? Então, a pedidos aí, nós vamos resolver uma questão VUNESP 2020. Então, já peguei lápis, papel, borracha e caneta e vamos fazer a leitura da nossa questão. Então, na telinha... Bem, pessoal, então vejamos aí a leitura da nossa questão, Banca VUNESP, Vale Prev 2020. A questão fala o seguinte: em uma empresa trabalham 80 funcionários, dos quais 1/5 trabalha no setor administrativo. Entre os funcionários restantes, 7/8 trabalham no setor operacional e os demais na manutenção. Em relação ao número total de funcionários que trabalham nessa empresa, aqueles que trabalham na manutenção correspondem a 2/5, letra B, 3/10, letra C, 1/4, letra D, 1/10 ou letra E, 1/20. Então, pessoal, vamos aqui ao quadro para solucionar essa questão. Vamos lá. Bem, pessoal, então após efetuar aqui a leitura do nosso exercício, vamos à solução da nossa questão, tranquilo? Então, já para adiantar, já anotei os dados aqui, organizei as informações e vamos à resolução da nossa questão. Então, pessoal, basicamente o texto falava que nessa empresa há um total de 80 funcionários. Desses 80 funcionários, pessoal, 1/5 trabalha no setor administrativo. Então, 1/5 do total de funcionários trabalha no setor administrativo. Beleza. Do restante, depois de você retirar 1/5 dos 80, do restante, a questão fala que 7/8 trabalham o quê? No setor operacional. Do restante, 7/8 no operacional e os demais, ou seja, pessoal, após retirar os 7/8 do restante, que seriam operacional, os demais trabalham na manutenção. Aí a questão pergunta, se você comparar a quantidade total de pessoas que trabalham na manutenção com o total de funcionários da empresa, qual é a fração que isso vai gerar? Ele pergunta, qual é a fração da quantidade de pessoas que trabalham na manutenção em relação ao total de funcionários da empresa? Ele colocou lá 3/10, 1/10, colocou várias alternativas. Então você tem lá A, B, C, D, E. Lembrando que essa é uma questão do ano, tá? VUNESP 2020. Bem, como é que eu resolvo essa questãozinha de frações, pessoal? Por partes. Vamos lá. Setor administrativo. Então vamos organizando aqui, ó. Setor administrativo, pessoal, é 1/5. Pessoal, 1/5 de quanto? 1/5 do total de funcionários. 1/5 de 80. Beleza. Primeira coisa que você tem que saber, na matemática, pessoal, essa preposição de, quando ela vem entre dois números, ela representa o quê? Multiplicação. Então, 1/5 de 80 é 1/5 o de vezes quanto? 80. Beleza. Aí aqui você tem uma multiplicação. 1 vezes 80, pessoal, vai dar quanto? 80. E aí nós temos 80 dividido por 5. Pessoal, quanto que dá essa divisão 80 dividido por 5? É isso mesmo, essa continha vai dar 16, beleza? Ah, professor, eu tenho dificuldade de fazer contas. Pessoal, pega lá 80, divide por 5, faz por partes. Então você pega aqui, por exemplo, 8. Se multiplicar por 2, passa. Então fica 5 vezes 1. Isso aqui dá 5. 8 menos 5, 3. Baixa o 0, fica 30. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então você tem aqui 16. Ou seja, dos 80 funcionários, pessoal, 16 trabalham no setor administrativo. Tranquilo? Beleza, pessoal. E dando continuidade aqui. Então, apagando esse cálculo. Dando continuidade. O que seria o restante, pessoal? Eu tinha 80. 16 trabalham no setor administrativo. O que seria o restante? Então, primeiro, restante, pessoal, seria justamente você pegar os 80, 80 pessoas, menos as 16 que trabalham no setor administrativo. Pessoal, quanto que vai dar essa nossa continha aqui? Isso mesmo, isso aqui vai dar 64. Isso? Então, 64, bacana. O restante é 64. A questão fala que do restante, 7/8 trabalham no setor o quê? Operacional. Então, calculando aqui o operacional. Operacional, 7/8. Pessoal, mas é 7/8 do total? Não. É 7/8 do restante. E quanto que é o restante? 64.
Então, 7/8 de 64. Beleza. Aí, como eu já falei para vocês, pessoal, na matemática o DI significa o quê? Multiplicação. Então, é 7/8 vezes 64. Aí aqui, pessoal, tem um detalhe, ó. Prestem atenção. Eu posso muito bem multiplicar 7 vezes 64 e o resultado dividir por 8. Mas eu percebi, pessoal, que esse 64, ele é divisível por 8. Então, como eu tenho aqui uma multiplicação e uma divisão, são operações inversas. Então, eu posso multiplicar e depois dividir, ou eu posso dividir 64 por 8 e o resultado multiplicar por quanto? Por 7, porque é um vezes, tá, pessoal? Se fosse um mais ou menos, não poderia. Então, dividindo aqui, ó, 64 por 8, isso aqui vai dar quanto? 8, já que 8 vezes 8 é igual a 64. Aí sobra para você 7 vezes 8. Pessoal, quanto que dá 7 vezes 8? 7 vezes 8, isso aqui é igual a 56, né? Então, tabuada aí. 64 por 8 dá 8, 7 vezes 8, 56. Ou seja, pessoal, o restante é 64. Desses 64, 56 trabalham no setor o quê, pessoal? Operacional. E os demais trabalham no setor de manutenção. Então, pessoal, o que seria o setor de manutenção? Manutenção nada mais é do que você pegar o restante, 64, e subtrair quem é do setor operacional, 56. Então, 64 menos 56. Quanto dessa continha, pessoal? 8. Ou seja, existem 8 pessoas que trabalham no setor de manutenção. Caso queira, você pode até tirar a prova real. Se você somar 16 mais 64, se você pegar aqui, por exemplo, ó, desses 64, você tirou quantos? 56, sobraram quantos? 8. O que eu posso fazer? Eu posso pegar os trechos, os pedaços. Então eu posso pegar aqui, ó, quem é do setor administrativo? 16. Quem é do setor operacional? 56 e os demais, 8. Então você pode somar 56 mais 8 mais 16. Você vai verificar que ao somar tudo isso, isso vai gerar justamente os 80, beleza? E aí o que a questão quer saber? O total de manutenção, né, pessoas de manutenção em relação ao total. Então, pessoal, voltando para cá, para nossa continha. Quantas pessoas são do setor de manutenção? 8. Então tá aqui, ó, 8 pessoas do setor de manutenção. Dividido pelo total. Qual é o total de funcionários? 80. Então é 8 dividido por 80. Essa é a fração de manutenção em relação ao quê? Total. Ah, Leandro, mas não tem 8 sobre 80. Pessoal, mas você pode dar uma simplificada. Tanto 8 quanto 80 são divisíveis por quanto? Por 8. Então simplifica em cima por 8 e embaixo também por 8. Aí nós temos aqui 8 por 8, isso é igual a 1. E 80 por 8, isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 10. Ou seja, pessoal, manutenção em relação ao total representa o quê? 1/10. Ou seja, pessoal, é como se a cada 10 funcionários, um fosse da manutenção. É como se a cada 10 funcionários da empresa, um fosse o quê? Da manutenção. Então, 1/10, aí está escrito lá assim, né, pessoal? 1/10, tá? Que é a mesma coisa, 1/10. Portanto, o gabarito é letra D de dado. Tranquilo, pessoal? Show de bola, bacana. Então, olha só, me enviaram essa questão aqui, pessoal, via WhatsApp, pedindo para eu solucionar com vocês uma questãozinha de frações, concurso aí da VUNESP 2020, então gabarito letra D. Se você quiser que nós resolvamos aqui mais alguma questão sobre determinado tema, deixa os seus comentários aí no YouTube. Ah, Leandro, eu quero uma questão de lógica, eu quero uma questão de matemática, uma regra de negação, uma regra de equivalência, uma questãozinha de probabilidade, análise combinatória, enfim, deixa o teu comentário aí embaixo. Se você gostou, dá um curtir aí nesse vídeo, isso ajuda bastante aqui a gente fortalecer o nosso canal, né, pessoal? Já que a gente está começando aqui as nossas gravações, beleza? Por enquanto estamos com as nossas gravações, né, curtinhas de vídeos. Daqui a pouco a gente vai começar a postar, na verdade, aulas mesmo de um determinado assunto específico. Então vão acompanhando, clica aí, compartilha, deixa a sua curtida e até uma nossa próxima dica. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.